A paz do Senhor, queridos, estamos em mais uma edição do programa da IBD, aonde nós vamos estar compartilhando sobre a terceira lição dos jovens, que traz como tema preparativos para a conquista. Você pode estar nos acompanhando pela Bíblia Sagrada, no livro de Josué, e se você tiver revisto, professor, aluno ou cooperador, você pode estar também fazendo essa leitura. O tema traz como título Preparativos para a Conquista, é baseado no texto de Provérbios 21, verso 31, que diz assim: o cavalo prepara-se para o dia de batalha, mas do Senhor vem a vitória. Esse é o texto base que vai falar a respeito da preparação, do planejamento e também da confiança que nós devemos ter, pois afinal de contas, o povo havia experimentado coisas maravilhosas no deserto, quando Deus os resgatado, os libertado do Egito, e agora, em mais uma fase dessa conquista, Deus proporciona para eles algo extraordinário, que foi a travessia do Rio Jordão e a conquista de Jericó. Nós vamos entender na síntese o seguinte: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Nós devemos sempre entender que os planos de Deus sempre vão estar acima dos nossos planos. E os pensamentos de Deus são melhores, estão também acima dos nossos pensamentos. E baseado nessa fé, baseado nesta prática de fé, porque a Bíblia vai falar que a fé sem obras ela é morta, nós vamos entender esses preparativos da conquista desta terra que Deus tinha prometido para eles. E é algo interessante, porque se Deus havia prometido que eles seriam donos daquela terra, deveria ser fácil também para eles reagir, talvez de uma forma confortável, não fazendo nada, apenas entrando, esperando que o povo que morasse lá fosse entregar a terra para eles, mas na verdade eles teriam que conquistá-la. Existia a promessa de Deus, mas existia também o esforço do povo de buscar orientação através do seu líder, executar as estratégias. E nós vamos entender o ponto-chave dessa história, que os espias que Josué manda até a cidade de Jericó não estavam esperando a respeito de Raabe. Mas aí nós vamos entender que, apesar das estratégias que Josué teve, que Deus deu para ele, Deus sempre surpreende colocando uma peça fundamental, que foi no caso Raabe. Nós vamos entender mais na frente. O tópico 1 vai falar justamente que Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Deus já havia confirmado o ministério de Josué, já havia executado isso através de Moisés, confirmando, apontando para o novo líder. Nós comentamos na lição passada a atitude, a iniciativa que Josué teve mediante essa situação, Deus confirmando toda a vocação que ele tinha colocado, todo o aprendizado, só pontuando que toda a experiência que Josué teve no deserto, junto com seu amigo Caleb e outros também, que nasceram no meio do deserto, aquela experiência já era uma preparação para que Josué fosse ainda mais eficiente no plano de conquista da terra de Canaã. Toda aquela situação que ele estava vivenciando era uma preparação, não só na base do ministério de liderança de Josué, como também para Deus usar uma peça com eficiência nessa conquista. E nós vamos entender que nessa iniciativa tomada por Josué, reforçada pela mão de Deus, quando Deus também o manda ele se esforçar e tomar uma iniciativa. Essa primeira iniciativa nós vamos entender que Josué, de uma forma bem até notória e nova para o povo, mandou que o povo guardasse alimento, porque em 3 dias eles precisavam de alimentação. Nós vamos entender, pontuando aí no ponto 1, que diz o seguinte, você pode acompanhar a gente. Vai dizer que Josué reuniu os príncipes do povo e deu-lhes uma ordem, com a qual os hebreus não estavam acostumados. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: prevede-vos de comida. Observe que no deserto, Deus mandava maná, Deus providenciava alimentação,
a proteção, nós tínhamos todo um cuidado de Deus no deserto. Então eles estavam 40 anos acostumados a ser servidos por Deus, apesar da dificuldade, num ambiente bem árido que era o deserto. Só que agora Deus dá a Josué uma nova estratégia, uma nova iniciativa. Eles precisavam atravessar o Rio Jordão e eles iam encontrar outra realidade. E a partir daquele momento eles passavam a depender ainda mais de Deus, é claro que de uma forma diferente. Então, junto com a sua equipe, junto com os príncipes, a reunião que Josué teve com eles foi justamente para divulgar esta informação, conscientizar o povo de que eles precisavam se preparar. Agora, eles teriam que guardar essa alimentação. E eles não estavam acostumados, até porque o maná era fornecido para um dia e não poderia guardar este maná para o outro dia. Mas Deus é com Josué nesta nova iniciativa. Havia um novo tempo de provisão de Deus, e nós aprendemos aqui que para cada tempo e para cada conquista, Deus dá uma estratégia diferente ao seu povo. Deus dá uma estratégia diferente ao seu líder. É assim que Deus faz. E é interessante nós estarmos preparados para esta iniciativa de fé. O cristão vive pela fé e não pode retroceder. Então, foi algo que eles não estavam acostumados, mas tiveram que dar esse primeiro passo de fé, essa iniciativa, e toda a equipe, todo o povo obedeceu. E nós vamos entender que, juntamente com esta ordem, ele convocou todas as tribos. Nós vamos entender aqui no ponto 2 do tópico 1, convoque as tribos. Todas as tribos foram convocadas. A importância de todos estarem envolvidos neste projeto. Era algo que Deus tinha dado para Josué, não era à toa, mas se Deus tinha prometido para o povo, todo o povo, todas as tribos, tinham que vestir a camisa. E é interessante que ao nos prepararmos para algo que Deus quer fazer com o seu povo, que a gente não isole nenhum grupo, que a gente não entenda que é para uma pessoa, para duas, não, é para todos. As conquistas que Deus dá ao seu povo é para que todos venham ser abençoados. E se todos querem ser abençoados, todos devem vestir a camisa. Todos devem entender que a ordem dada a Deus para Josué, se todos viessem a executar, Deus com certeza abençoaria a todos. E todos vestiram a camisa, todos foram convocados. O ponto 3 do tópico 1 vai falar: seja fiel ao comandante. Observe bem que existe uma linha de raciocínio, de comunicação entre o líder, os príncipes, que é a liderança do povo, e o povo em si. Quando eles receberam a ordem, eles entenderam a ordem, organizaram a alimentação para os 3 dias e, consequentemente, sabendo eles da estratégia para esta entrada em Jericó, eles se uniram juntamente falando uma só língua. Eles foram fiéis à sua liderança. E isso é interessante, porque a união ela é algo importante, falando a respeito desta preparação para a conquista. Quando nós nos unimos, quando nós estamos juntos em comunhão, Deus ali trabalha onde há comunhão. Deus trabalha onde há unidade e unidade de espírito. E o Espírito de Deus tomou conta de todo aquele povo e eles foram vitoriosos. Nós temos um ponto interessante aqui no ponto 3 do tópico 1 que vai falar assim: de nada adianta ter uma bela estratégia e um formidável exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer ao guia. Este é um dos segredos da arte da guerra. Eles tinham uma nova conquista, um grande desafio, mas com certeza o segredo estava na união, na unidade que eles iriam ter a partir daquele exato momento. Então, o segredo não estava na estratégia em si, o segredo estava, eles estavam unidos, juntos, entendendo a mesma orientação do seu líder. E como nós entendemos aqui, é uma das artes da guerra. E Deus haveria dar vitória para eles. Então, observe bem, Josué dando a ordem, as tribos sendo convocadas, o povo sendo fiel ao comandante. E nós vamos entender que, segundo essa situação, Josué envia os seus espias para que eles viessem a conhecer o primeiro desafio após a travessia do Rio Jordão, que seria a cidade fortalecida, que era a cidade de Jericó.
Nós vamos para o tópico 2, falando dos espias. Nesse exato momento, Josué toma uma nova iniciativa. E como nós entendemos, essa conquista precisava de preparação, estratégia e iniciativa. A iniciativa é que aqueles homens viessem a conhecer a parte interna da cidade, que eles viessem a conhecer o local onde eles iriam conquistar, algo que Deus havia dado para Josué. E o ponto 1, falando do tópico 2, vai falar enviados para o reconhecimento na cidade. Essa conduta, essa postura que Josué teve foi justamente com experiência de fatos negativos do passado. Observe bem que algum tempo atrás, alguns que observaram a terra, Josué junto com Caleb estavam também, e daqueles 12, num episódio passado que trouxeram notícia, 10 trouxeram notícias negativas, e apenas 2, Josué e Caleb, trouxeram notícias positivas. E aquilo ali desanimou o povo no passado. Na época, Moisés ainda estava na liderança. Sabendo desta possibilidade, Josué toma essa iniciativa de mandar os 2 espias, instruídos por ele, para que eles viessem ter uma visão positiva, uma visão estratégica, para que trouxessem notícias fiéis ao seu líder, e segundo esta ordem, reconhecessem a cultura, o comportamento do povo que morava dentro daquela cidade, como era a rotina deles, e eles adentraram ali de uma forma bem discreta. Alguns não desconfiaram no início, alguns pensaram que eles eram turistas, não desconfiaram dos espias, mas eles estavam ali com o objetivo de conhecer o terreno do inimigo. É bom nós entendermos que para uma conquista eficiente, Deus nos dará entendimento para nós entendermos aonde nós vamos estar entrando, para que quando nós efetuarmos a conquista, que a conquista venha glorificar Deus e que venha feita ser de uma forma excelente. Assim foi. É importante nós entendermos o território. E a Bíblia Sagrada, ela nos dá esse entendimento. Nós devemos usar a sabedoria, usar a inteligência, mas Deus nos dará estratégia. A Bíblia vai dizer que as armas da nossa milícia, embora andando militando na carne, não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e também desativar sofismas, pensamentos errados. E tirando este ponto aqui, nós vamos entender que na nossa vida cristã, a nossa batalha não é contra a carne, não é contra a sangue, é no mundo espiritual, potestade de... Mas nós devemos entender que as armas da nossa guerra, elas são espirituais. E Deus nos dá estratégia para nós entendermos este campo aonde o inimigo atua, que é um campo espiritual, e a palavra-chave aqui é discernimento. Eles foram enviados para conhecer, reconhecer a cidade de Jericó e de uma forma bem discreta também teria o discernimento para trazerem boas notícias. Nós vamos entender que logo adiante, no tópico 2, no ponto 2 também, os espias são descobertos. E naquele exato momento, ao entardecer, a notícia se espalhou de que haveriam realmente dentro da cidade espias. E olha que a segurança era reforçada, uma cidade fortalecida, 9 metros de largura tinha a muralha de Jericó. Se nós formos aqui observar, era uma cidade realmente fortalecida. Mas Deus, através desses espias e da iniciativa de Josué, fez com que eles entrassem ali. Mais tarde eles foram descobertos. E surgiu a notícia de que eles estariam na casa desta prostituta, que era a Raabe. Mais tarde eles procuram a respeito desses homens, mas aí, como nós falamos no início, algo interessante acontece. O tópico 2 vai narrar essa situação dizendo o seguinte: é interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de cada cristão? Pessoas não crentes são levantadas para abençoar e proteger os que são fiéis ao Senhor. Os espias não esperavam que naquele exato momento que eles foram descobertos, surgiu a notícia de que eles estariam ali,
a peça, o elemento surpresa, que seria, no caso, a Raabe, aparecesse. Mas Deus faz assim, Deus usa as coisas que a gente não imagina que vão ser importantes para que o nome dele venha a ser glorificado. Isso acontece, como nós narramos aqui, na nossa vida cotidiana. Deus é soberano e Ele conhece todas as coisas, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que confiam, que esperam e creem em Deus. Olha como Deus trabalha a respeito da vida destes homens, preparando de uma forma extraordinária a Raabe para que viesse recebê-los, escondê-los. Claro que eles pensavam que talvez na ótica deles um estímulo normal, mas na verdade Deus havia preparado o coração de Raabe para aquela situação. Ela conhecia, já ouvia falar das histórias que Deus tinha levantado um povo, libertado um povo, que aquele povo estava adentrando nesta nova terra. Ela tinha conhecimento do Deus. E inclusive nós vamos ver no tópico 2.3, vai falar um testemunho para os espias. Quando ela se dirige a eles, ela é bem direta. A lição vai dizer o seguinte: Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Ela diz o seguinte: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela ainda acrescentou: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela tinha um conhecimento desse Deus. Deus havia se revelado para Raabe. E consequentemente, não só ela, mas ela diz que todo o povo estava amedrontado a respeito da notícia de que Deus haveria dado toda aquela terra para o seu povo. Vai dizer ainda que o povo de vós caiu, diz que o pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Olha só que interessante. Eles estavam amedrontados, com medo, com pavor. Eles não sabiam como aquela conquista ia ser feita. Eles não sabiam como Deus ia dar aquela terra para o seu povo. Mas Raabe sabia de uma coisa, de que se ela pedisse misericórdia, de que se ela falasse para aqueles homens, eles teriam misericórdia delas. Olha só como uma mulher em um ambiente diferente do inimigo, na terra do inimigo, tem uma visão de fé, uma visão ousada, verdadeira, dando uma notícia boa para os espias. Aquilo fortaleceu o coração deles. Talvez eles esperavam outra notícia, mas Deus havia preparado algo maior. E esse testemunho de Raabe fortalece e confirma realmente a estratégia que aqueles homens estavam ali para executar. Nós vamos para o ponto 3, falando de Raabe, uma heroína da fé. Nós vamos entender que esta mulher, de uma forma inesperada, aparece na história, mas diante de Deus, Deus já havia planejado tudo. Mediante essa situação, falando sobre uma mulher de fé, como seria a reação dos espias e a iniciativa de Raabe? É bom nós entendermos aqui que Deus, ele não é pego de surpresa. Os planos de Deus sempre são melhores. Os pensamentos de Deus sempre são melhores. Então Deus já havia preparado o coração de Raabe, apesar dela estar em uma função, ter uma profissão, e era normal na época terem essas profissões, a sua família conhecia, talvez de uma forma ela era julgada, discriminada, mas ela cria em Deus. Isso mostra que o coração do homem, por mais que seja enganoso, se o homem reconhecer que Deus, é soberano, Ele é fiel, Ele tem poder de transformar a vida de pessoas quando elas acreditam em Deus. E assim foi a iniciativa de Raabe, de uma mulher discriminada, de alguém que não tinha poder de nenhuma influência. Ela passa a fazer parte da descendência de um rei que viria mais tarde. Ela contribui para o nascimento não somente de Jesus, entra nessa relação de genealogia, e é surpresa na Bíblia Sagrada quando nós descobrimos que Raabe faz parte dessa genealogia. Olha como diz a lição: Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que lhe conferiu o status da heroína da fé. Ou seja, ela foi registrada na Bíblia Sagrada como tendo uma iniciativa de fé.
entrou para a genealogia de Cristo de uma forma ousada, mas Deus tinha um plano preparado para a vida dela. E nós vamos entender que mais lá na frente, Boaz, um dos homens muito bem reconhecidos no Antigo Testamento, é filho de Raabe. Através de uma ação de fé, Deus glorifica o seu nome na vida desta mulher, uma mulher de fé. O ponto 2 do tópico 3 vai falar uma mulher de estratégia. Raabe não somente demonstrou ter fé em Deus, ela queria de alguma forma ser abençoada por Deus, mesmo não merecendo, mesmo não estando em condições de cobrar nada. Mas mesmo assim, Deus tem misericórdia dela, ela é uma mulher de estratégia. Acabou omitindo a verdade dos espias quando perguntaram para ela. É bom nós conceituarmos que, devido à situação, a forma como Raabe mentiu não era, talvez, trazendo nenhum benefício contra o povo de Deus para si, mas entendendo que em todo aquele projeto, apesar de Raabe ser tão pequena, ela entendendo isso, ela teria que se render aos propósitos de Deus. Mesmo ela morando numa terra fortalecida, ela entendeu que de tantos deuses daquela terra, se ela se rendesse ao Deus de Israel e tivesse uma estratégia, Deus salvaria não só a vida dela, mas salvaria também a sua família. E assim ela fez. Quando vieram atrás dos espias, ela se omitiu, escondeu eles, e Deus foi cumprindo, estabelecendo o seu propósito através dessa atitude que Raabe teve. Uma mulher de estratégia, uma mulher de fé, mas também uma mulher de ação. Uma mulher de conhecimento de Deus, não merecendo, mas através de uma estratégia, ela faz parte deste projeto extraordinário que é a conquista de Jericó. Vamos ver no tópico 3, no ponto 3, a mulher do fio de escarlate. A atitude que ela teve ao esconder aqueles espias e a forma como ela também pediu um sinal. E os espias disseram que se ela tomasse essa iniciativa, olha o que diz a lição: o fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão, em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. É interessante que na conquista, no toque que Deus deu, a iniciativa que Deus deu ao povo de Israel, aquela forma do fio de escarlate, aonde Raabe teve, aquilo ali salvou não só a vida dela, mas a vida da família dela, e Deus abençoou a vida desta mulher. E este fio de escarlate representa Cristo, representa a forma grandiosa que Deus salva a vida de qualquer pessoa que se rende, que confia que Deus é o Senhor das nossas vidas. E com certeza foi abençoada a família de Raabe, a sua família, e até hoje a gente olha para essa história e entende que isso tudo representa Cristo, tudo representa o plano de Deus. Uma mulher que não era esperada, mas entra na história por uma atitude de fé e uma estratégia onde Deus vem não somente dar vitória ao seu povo, mas também abençoar a vida desta mulher e a sua casa. É bom nós entendermos que os preparativos para a batalha são importantes. Jamais rejeite nenhum planejamento, nem algo que Deus colocar no teu coração. Ore, coloque no seu coração formas, maneiras de você ter as suas conquistas. Saiba que Deus sempre nos surpreende no meio da caminhada. Josué não esperava que Raabe estivesse ali, mas Deus tinha planejado tudo. Então, é como diz o texto áureo da lição que nós estudamos: ainda que venhamos a estar com os cavalos preparados, com as nossas estratégias, com os preparativos, mas quem nos dá a vitória é Deus. E nós cremos que o que nós estamos passando agora, se preparando, usando a situação, usando artifícios para a gente obter vitória, mas é Deus que vai nos dar vitória. E eu tenho certeza que você, professor, você homem, mulher, aluno, que estuda esta lição e entende que por mais que seja desafiador, por mais que seja grande o obstáculo, por mais que seja grande o desafio, mas entenda, é Deus quem nos dá vitória. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te iluminar nesta caminhada, que o Espírito Santo vai estar confirmando todas as estratégias que Deus te dá. Toma uma iniciativa, seja um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem de fé, que eu tenho certeza que na estratégia que Deus te dá,
em que você se planejar e se preparar, eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado na tua vida. Que Deus te abençoe e a gente se encontra na próxima lição, em nome de Jesus. Amém.